Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez, vai depender da hora que você for assistir esse vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as políticas públicas para as micro e pequenas empresas. Você se pergunta, e o que seria uma política pública? Será que a política pública ela ampara todos os cidadãos do Brasil? Será que as políticas públicas elas amparam a questão das micro e pequenas empresas? Perguntas que, obviamente, necessitam serem respondidas. Mas, inicialmente, o que seria uma política pública? Será que a gente poderia conceituar a política pública como um conjunto de programas e ações e decisões tomadas pelos governos, seja nacional, seja estadual, seja municipal, e obviamente aí com a participação direta e indireta da sociedade, obviamente criando suas demandas, indo para as mesas de negociação, para que esses entes públicos, sejam tanto entes públicos como privados, eles visem assegurar que determinado direito, seja de cidadania, ele atinja vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, seja do ponto de vista cultural, étnico, econômico. Ou será inicialmente que as políticas públicas elas visam amparar os direitos assegurados pela Constituição Federal? Uma boa pergunta. Será que as micro e pequenas empresas elas estão amparadas pela Constituição Federal? Na própria Constituição Federal já deixa claro que tem que se estimular o empreendedorismo através das micro e pequenas empresas no Brasil. E o que é que será quando você é empresário, você acha que realmente o governo faz alguma coisa por você? Se você perguntar, obviamente, para qualquer empresário nesse Brasil, ele vai dizer o seguinte: o que é que o governo faz por você? Eles vão dizer, não faz nada, só faz pegar a parcela dele. Vem o governo como aquele terceiro sócio, aquele segundo sócio, que nunca pisa na sua empresa, mas que todo mês ele vai querer a fatia dele. É assim a nossa visão com relação ao governo. Muitos acham que a melhor maneira, às vezes, a gente vê quando vai fazer umas compras, às vezes, em alguns mercados de bairro, os espertinhos, eita, a máquina registradora quebrou. Então, olha, aí quebrou e o cara não emite o cupom fiscal, a nota fiscal. E aí ele tá deixando de reter imposto, tá criando o famigerado caixa 2. Só que ele não te dá o desconto do ICMS, depende do tipo de produto. Você comprou 12, 15, 17%, sei lá, depende da questão estadual, do código tributário do município, do estado. E como é que fica a situação? Você está pagando o preço cheio e aquele empresário está sonegando imposto, comendo dinheiro e não está te dando desconto. E será que essa visão dele, porque o governo não faz nada por ele? Muito pelo contrário, há um interesse de que o governo ele estimule o empreendedorismo do Brasil. Que as pessoas que trabalham na informalidade, elas se formalizem, seja através do meio microempreendedor individual, seja pensando futuramente em abrir uma microempresa. Ele quer a geração de giro da economia, que essas empresas elas consigam rodar a economia, gerem valor, gerem riqueza, que elas consigam produzir empregos. É isso que o governo quer. Infelizmente é a nossa visão. Às vezes, por conta da falta de informação, a gente não tem nem ideia se existe alguma política pública onde o governo, seja federal, estadual ou municipal, ele estimula o crescimento, a consolidação do empreendedorismo do Brasil, o apoio aos micro e pequenos empresários. Já está de cara que a lei, que é o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas, ele já foi um marco consubstancial para tentar estimular o empreendedorismo do Brasil. A gente sabe que já em outros vídeos falou a importância das micro e pequenas empresas no Brasil com relação à geração de renda, absorção daquela mão de obra que é menos qualificada, de pessoas que têm uma certa maioridade que às vezes tentam uma recolocação no trabalho e passa às vezes 2, 3, 4 anos e a microempresa está aí, abre as portas, obviamente não pagando o melhor salário, mas com certeza abrindo espaço para diminuir as discrepâncias sociais. Bom, inicialmente a gente pode pensar, quais são as políticas públicas iniciais que o governo ele pensa, ele cria para que as empresas, micro e pequenas empresas estimulem. Para você ter ideia, a gente tem o programa de apoio às ações de crédito e microcrédito. A gente sabe que mesmo assim, às vezes é difícil
o micro e pequeno empresário ele tem acesso ao microcrédito. Mesmo quando ele tem acesso, ele é direcionado para as microempresas, para os empreendedores individuais. A gente sabe que o valor que se paga inicialmente dos juros ele é altíssimo, até porque a gente sabe que muitos dos empreendedores no Brasil eles já vivem no limite, então existe um cálculo de risco, mas a política pública ela existe. Outro é o Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas. A gente sabe que encontra em várias universidades hoje, ou até fora das universidades, aquelas incubadoras que tentam fomentar a questão da congregação do empreendedorismo, da articulação, do aprimoramento, da divulgação e o direcionamento de todos os esforços, tanto do ponto de vista financeiro e estrutural, para que essas empresas que estão iniciando ela consigam ter um espaço para dar o pontapé inicial e crescer. Outro é o Programa de Apoio Tecnológico e de Exportação, ou seja, abre um espaço grande para que as micro e pequenas empresas que pensem inicialmente em exportar o produto que elas produzem, ela tenha todo o apoio de direcionamento e norteamento. Outro programa, tem um programa Brasil Empreendedor, que ele é direcionado para fortalecer o micro e pequenas empresas e aqueles microempreendedores não, aqueles empreendedores que estão na informalidade, aqueles que são autônomos. E a ideia é justamente contribuir para a geração de renda, a manutenção e criação de postos de trabalho, de se pensar na qualificação do empreendedor. Quanto mais qualificado, obviamente, ele vai estar preparado para conseguir sobreviver no mercado que a gente sabe que é difícil de se sustentar. Outro tipo de política pública é o projeto de extensão industrial exportadora, onde ele vai fomentar, com o apoio do SEBRAE, o apoio a esses micro e pequenos empresários que trabalham no ramo da industrial, onde ele vai conseguir ajudar no desenvolvimento daqueles arranjos produtivos locais, a concentração daqueles conglomerados de pequenas indústrias, para tentar fomentar tanto o crescimento, o desenvolvimento econômico, socioeconômico, para fortalecer, dependendo da situação, em determinado município onde essa PL ela se consolidou. Outro tipo de política pública a gente tem é o Programa de Geração Emprego Renda, que aí tem por interesse a promoção de ações que gerem emprego e renda, entre outras várias atividades e ações direcionadas para os autônomos, para as pessoas recém-formadas, para as cooperativas e associações. Outro programa que a gente encontra é o Programa de Gestão Tecnologia para a Competitividade, que tem por objetivo inicialmente desenvolver a competência em gestão tecnológica como todo fator crítico e sucesso para as empresas. Lembrando que esse tipo de política pública ela está muito direcionada à realidade, já para preparar a empresa para o que vai vir aí com essa nova economia 4.0. Quanto mais tecnologia, quanto mais informação essas micro e pequenas empresas elas tiverem, há obviamente uma possibilidade maior de elas terem a sua sustentabilidade e conseguirem realmente se manter. A gente vê que tem algumas pesquisas do SEBRAE que dizem que várias micro e pequenas empresas já não conseguem sobreviver o primeiro ano de vida, e nesse cenário agora da economia 4.0, talvez esse ciclo de vida delas ele diminua drasticamente, e com acesso à tecnologia, acesso à informação, algumas políticas. Eu lembro que tem alguns municípios, inclusive, eles têm uma carteira de qualificação profissional, que é uma política pública, onde tanto o jovem, tanto quanto aquelas pessoas que estão tentando abrir o seu próprio negócio, tem aula de empreendedorismo, plano de negócio, aprender a fazer um plano de negócio, estudo mercado, pesquisa, justamente para apoiar essa pessoa que pensa em ser empresário, tem um sonho de ser um microempreendedor individual, que sonha em ter sua empresa e deixar de trabalhar para os outros e trabalhar para si mesmo. E todo esse apoio do município, do estado, ele tem que ser valorizado, porque é um interesse do poder público, seja o municipal, estadual, federal, que todas as empresas, micro e pequenas empresas, que elas se inicialmente pensem em abrir, que elas se consolidem no mercado e gerem a sua autossustentabilidade, porque gerando essa autossustentabilidade, consequentemente, ela vai gerar emprego, vai gerar renda, vai movimentar a economia. Então existem várias políticas que a gente encontra, não só no âmbito federal, como municipal, como estadual, que fazem com que essas empresas elas busquem alternativas para diminuir, inclusive, o amparo da carteira fiscal. A gente sabe que
Uma política pública é o estabelecimento do simples, onde você consegue congregar vários impostos numa única guia. Então isso estimula, porque ele paga menos imposto. Obviamente que tem aquela tabela lá progressiva, que quanto mais você faturar, mais você vai pagar imposto. Mas são políticas públicas que são imprescindíveis realmente para a gente consolidar o empreendedorismo aqui no nosso querido e amado Brasil.